Quando corre alguma coisa bem neste espetáculo, no sentido em que não há nenhuma falha, é porque correu verdadeiramente mal, não é? Depende. Se for alguma falha das que estão planeadas, está a correr bem. Se correr alguma coisa menos mal do bem, é porque não está a correr bem, de facto. Já aconteceu? Alguma vez um dos atores não quis ser tão incompetente como a personagem é e acabou por fazer alguma coisa Até bem? agora tem corrido tudo bastante bem, dentro do mal. Não houve nada ainda assim a registar de verdadeiramente coisas que tenham corrido verdadeiramente mal. Mas estamos à espera que a qualquer momento isso aconteça, porque o caos é tão grande e as coisas são tão. E é um espetáculo tão complexo. Ainda ontem, como estava a dizer há bocado, ainda ontem estamos aqui a fazer uns ensaios e verificamos, porque de facto são novos atores que estão a entrar, porque vamos ter. Todos os atores têm que ter um substituto. Sim. Porque, pronto, é um espetáculo de grandes riscos e a qualquer momento alguém se pode aleijar ou alguma coisa e é preciso ter alguém que o possa substituir. E nós estamos a fazer esses ensaios e ainda ontem esses novos atores que entraram para fazer essas substituições perceberam que é necessário estar constantemente com atenção, porque qualquer coisa pode correr mal. Há uma roda que salta, há um bocado de madeira que vem não se sabe de onde, ou temos o controle absoluto sobre tudo, ou alguma coisa pode correr verdadeiramente mal. E tu tens vindo a assistir a todos os espetáculos para garantir também que a tua própria pele não fica em risco, não é? Sim, sim. Tenho que cá estar todos os dias a assistir e a tomar nota de tudo. Não só pelo risco do espetáculo, mas pelo risco das coisas que podem eventualmente correr menos bem, mas pelo ritmo do espetáculo, pelas coisas que vão perdendo um bocadinho aqui, um bocadinho ali e tentar manter essa união e essa coesão, porque em palco é difícil ter-se essa percepção e quem está de fora consegue muito mais ter essa consciência. Sim. E é muito mais fácil ter um par de olhos aqui fora a perceber o que é que está a andar para um lado, o que é que está a descozer-se daqui ou dali e no final falar com eles ou no dia seguinte dar-lhe algumas notas de olha, isto está a começar a não ser tão verdadeiro aqui, olha, isto está a começar a perder um bocadinho de ritmo ali, não se esqueçam disto, não se esqueçam daquilo, só para ir mantendo o espetáculo sempre fresco, porque o espetáculo passa-se na noite de estreia. Sim. E fazer uma noite de estreia todos os dias não é fácil. E também uma coisa curiosa que eu estive a ler é que esta peça, como foi comprado os direitos da forma como foi, de ter tudo exatamente igual como a peça original, tiveste contigo cá a encenadora da trupe britânica. Foi a Hannah Sharkey que fez a reencenação da peça cá e eu estive a ajudá-la, sobretudo na parte da adaptação para a realidade portuguesa. A tradução é do Nuno Marco. Depois também tive de dar uma ajudinha em certos pontos de chegar à conclusão de certas coisas, porque uma coisa é fazer uma tradução a frio, outra coisa depois é trazer o texto para aqui para o palco e estar a trabalhar com os atores e eu de vez em quando ia-lhe dando o feedback de algumas coisas que podiam ou não resultar melhor e fomos chegando a algumas conclusões e foi um bocado essa ponte que eu fui fazendo aqui e que nos permitiu chegar, creio eu, a algumas soluções um bocadinho melhores, tanto do lado da tradução como depois da adaptação à realidade portuguesa aqui com os atores, porque é muito diferente ter um espetáculo inglês, feito por ingleses, do que ter um espetáculo inglês feito por portugueses, latinos, porque temos um brasileiro, temos um africano, e esse lado é muito mais... Nós temos um sangue muito diferente, e temos um ritmo muito diferente do que os ingleses. E eu acho, e isso nota-se de espetáculo para espetáculo, todos os dias é diferente, há coisas que são diferentes, pelo nosso ritmo, pela nossa maneira de ver as coisas e de fazer as coisas. E isso é incrível nesse sentido. E pronto, foi um bocadinho essa minha... E é todos os dias um bocadinho essa a minha ponte e a minha função aqui. Porque quando eu vim assistir à peça e encontrei-te no fim, tu estavas achei muito engraçado porque estavas a apontar uma série de coisas que tinham corrido mal. Eu não vou explicar, obviamente, que é para as pessoas não... Mas é de facto engraçado que eu, como espectador, como aquilo já estava tudo a correr tão mal, pensei que aquilo já fizesse parte também do espetáculo. Tu vieste ver um dia menos extraordinário do espetáculo, porque houve uma coisa que correu realmente menos bem, mas que no panorama geral deste espetáculo é perfeitamente passável. Creio que nem tu nem ninguém reparou. Portanto, mas sim, depois estivemos a conversar sobre isso. Aliás, no dia seguinte, no momento de notas que nós temos, estivemos a falar sobre isso, porque o que nos interessa sobretudo é garantir a segurança do elenco e da equipa toda.
E lá está, tem a ver com a atenção de toda a gente, tanto do elenco como da equipa que está lá atrás, e a constante atenção, foco. E é um espetáculo muito difícil de manter. Aliás, como tu vês, são neste momento, vamos desvendar às pessoas, aos milhares de ouvintes, que são 4 horas neste momento, 4 não, 5, está cá a equipa toda a fazer manutenção, porque este espetáculo tem muita coisa que se estraga. Durante uma sessão há muita coisa que se estraga e é preciso todos os dias pintar, arranjar, martelar, pôr parafusos. Há muita coisa. Eu creio que já nenhum adereço, e estamos a um mês de espetáculo, já nenhum adereço é o adereço original. Aquela moldura já é a terceira, o barómetro já é o quarto, o relógio já é o segundo, portanto a chaise longue já é a terceira. Portanto já vamos numa boa contabilização. O globo já é o segundo também, portanto... mas é muito complicado, é um espetáculo caríssimo de montar, de manter em cena. E é um investimento muito grande da parte da UAU fazer este espetáculo e mantê-lo aqui, portanto... Sim, é o maior investimento que eles tiveram, não foi? Sem dúvida nenhuma, e vê-se que só em manutenção é isto que eu estava a contar agora. É uma bela aventura. E tu também como encenador já há muitos anos, acho que vais gostar da pergunta. Não, calma. Mas há erros aqui desta peça que tu revês que tenham acontecido contigo noutras situações? Sim, sem dúvida. Há muita coisa aqui que todos, já todos falámos sobre isso, há muita coisa aqui que todos nós, num momento ou outro, revemos e já nos aconteceram. Todos nós já passámos por aquele momento em que o ator se esquece da fala, ou diz a fala anterior 2 vezes, ou a fala que veio a seguir e perde o fio à meada. A qualquer momento isto já nos aconteceu, o adereço que desapareceu ou o adereço que não entrou em cena na altura certa e alguém teve que ir buscar a correr lá atrás, ou a pessoa que entra vestida com uma peça que não está naquela cena, qualquer coisa que cai eventualmente no cenário. Tudo isto já são coisas que ou eu vi ou já aconteceu. Coisas como uma história muito conhecida do teatro português que se conta, que foi o ator que todos os dias entrava em cena depois de alguém queimar um bocado de papel e dizia: cheira-me aqui papel queimado. E o ator anterior, o ator que estava em cena, houve um dia em que não tinha um fósforo para queimar e rasgou a carta. E o outro entrou, viu a carta rasgada e disse: cheira-me aqui papel rasgado. São este tipo de coisas que acontecem muitas vezes. Até porque o papel rasgado tem um cheiro muito característico, sim, exatamente. sem dúvida. E também o facto de ser uma réplica do espetáculo original também te ajudou um bocado a te orientares melhor, porque se caso tivesse de fazer de raiz, o trabalho se calhar seria 4 ou 5 vezes mais. Já não se teria feito num mês. Pois. Depois, sem a Hannah, não se teria feito de certeza num mês. Sem o facto da Hannah ter vindo já com as coreografias todas montadas na cabeça, porque isto tem uma quantidade de coreografias de luta de móveis, umas coisas com os móveis e não sei o quê, portanto todas essas coreografias já vinham com a Hannah e já vinham montadas de fora. E mesmo os movimentos de cena e por aí fora, tudo isso facilitou imenso o trabalho, como é óbvio. Portanto, torna-se tudo muito mais simples e torna-se tudo muito mais simples para este incrível elenco que nós temos aqui e que beneficiou imenso com isso. O elenco também foi muito bem escolhido. Olha, devo dar os parabéns. Não sei se tu estiveste envolvido no processo de escolher o elenco ou não. Envolvido no processo, sim. Foi uma aventura. Foi uma grande aventura. Foi uma audição como nunca foi feita. Pelo menos eu nunca presenciei nenhuma. Eu tinha umas diretrizes daquilo que era necessário para cada um. Portanto, eu já tinha visto o espetáculo várias vezes. Sim. Tinha umas diretrizes sobre aquilo que era necessário para cada personagem. Dei uma quantidade de nomes de pessoas que eu achava que eram possíveis e houve algumas propostas também da parte da UAU, do Paulo Dias, mas basicamente dei uma listagem de nomes de pessoas que vieram e no dia das audições, no primeiro dia, estava cá a Hannah comigo e houve um lado muito democrático nestas audições. As audições demoraram 3 dias. No primeiro dia vimos toda a gente e depois fizemos grupos para os outros dias. Sim. Com as pessoas que foram ficando. E houve um lado muito democrático que me agradou muito nestas audições, que foi o facto de não haver... eu não influenciei as escolhas em termos de amizades. Não disse nada de... Não disse, a Hannah é uma inglesa que não conhecia ninguém. E eu não a influenciei dizendo... Esta pessoa está na televisão, é muito conhecida. Esta pessoa, ninguém o conhece, é um ator que fez 2 coisas só e ninguém o conhece.
Por exemplo, a Joana Paz de Brito está no programa do Herman, toda a gente a conhece. A Inês faz telenovelas, toda a gente a conhece. Não disse nada. Sim. E então as pessoas foram escolhidas pelo seu talento. Isso é ótimo. Para aqueles papéis. Tivemos aqui imensa gente. Houve pessoas que foram ficando até ao fim e que acabaram por não ser escolhidas, não porque não eram boas ou porque não eram as ideais para aquele papel naquele momento. Porque estavam... havia outras ao lado que eram mais ideais. E foi uma questão muito democrática. Eu tive aqui grandes amigos meus a fazer audições que não ficaram e eu não fui por trás de dizer não, mas o meu amiguinho... Não, acho que os papéis têm que ser para as pessoas que são destinadas para aquele papel e que trabalharam e que aqui fizeram melhor aquele papel ou que se adequaram mais àquele papel. E acho que isso é o ideal num projeto e as pessoas têm que... é importante que assim seja. E pronto, e foi uma grande aventura fazer as audições, foi muito bom e no final eu acho que ficou o elenco mais... ficou um elenco muito coeso. O Cristóvão é extraordinário, o Miguel Thierry. A única coisa que eu fiz nas audições foi explicar à Hannah que o Miguel Thierry era brasileiro. Porque ela não tinha reparado, achou que havia qualquer coisa na dicção dele, mas eu expliquei-lhe que ele era brasileiro. Ela perguntou-me se havia algum impedimento no facto de ele ser brasileiro. Eu disse que não. E pronto, acabou por ficar, é fantástico. E o papel é muito bem adaptado para o facto de ele ser brasileiro. Muito, depois pronto, lá tivemos essas coisinhas, fomos pondo essas coisinhas, ele foi pondo muita coisa dos seus brasileirismos. E pronto, é extraordinário naquilo que faz, e o Igor, e pronto, e tão fantásticos, e o Telmo Ramalho, que é extraordinário no que faz. Exatamente. E que foi uma das minhas escolhas logo iniciais, e não só minha também, mas foi. E pronto, e acho que é um elenco fantástico, e mesmo os nossos 3 fantásticos substitutos, a Rita Silvestre, o João Veloso e o Walter, que depois foram escolhidos para fazer esta função dolorosa de terem que saber de cada um deles 3 textos. A Rita tem que saber 2, de 3 personagens diferentes entre si. E que também são extraordinários. Então, olha, vamos falar de outras coisas. Sim. Já agora. Nada a ver, mas eu lembrei-me Sim. porque estou muito curioso para saber quando é que isto vai sair. O documentário do Terry Jones. Sim, o documentário do Terry Jones. O documentário do Terry Jones está... Eu agora tive que interromper um bocado por causa disto. Sim, claro. Eu tenho o filme praticamente pronto neste momento. Isto atrasou tudo porque eu estive à espera de umas imagens que, entretanto, desisti de esperar por elas, porque já percebi que se chegarem, chegaram, se não chegarem, não chegaram, então eu desisti. Agora tenho um problema que é um problema deontológico, porque pronto, o Terry Jones morreu e o que é que eu agora faço? Parece-me vou aproveitar de se lançar agora o filme, mas eu para já vou mandar o filme às pessoas que participaram do crowdfunding, vou-lhes mandar. Eu disse no crowdfunding que mandava em DVD, mas vou optar por vou fazer 2 coisas. Vou mandar para já um link para verem o filme online, se quiserem, e depois mando uma cópia uma hard copy em DVD. Mas portanto vou acabar agora o filme. Assim que tiver uma folga aqui vou acabar. Falta-me, tenho uma pessoa que vai fazer os genéricos e uns gráficos para o meio. Falta-me acabar isso. De resto o filme está quase pronto mesmo. Eu não queria nada falar do facto que ele entretanto morreu e não sei o quê, não queria fazer o filme como uma coisa póstuma. Mas acaba por ser de qualquer forma, não é? Acaba, mas não me parece que seja uma narrativa interessante dar o filme como esse. Não estou a ver acabar o filme com uma fotografia dele e com não, isso não me parece nada, não me apetece nada isso. Porque aliás o filme começou por ser uma memória viva das palavras dele e das memórias vivas dele, portanto é assim que eu as quero manter. O filme começou por ser precisamente um encontro quando ele cá esteve para o Evil Machines a fazer a encenação, e eu andei a acompanhar a encenação, andei a acompanhar um bocadinho os ensaios e não sei o quê, e de repente falei com ele e disse-lhe se ele não queria fazer uma entrevista mais longa que eu gravava e falávamos um bocadinho sobre a vida dele e sobre a carreira e não sei o quê. E ele acedeu muito gentilmente ao meu pedido. Fizemos uma entrevista longa, que a minha vontade era só pôr a entrevista no filme de uma ponta à outra, não pôr mais nada.
acabei por pôr mais umas coisas, umas imagens e umas coisas para ilustrar um bocadinho. É muito interessante que ele fala do Spike Milligan, fala das influências dos Monty Python, das influências dele, do que é que ele acabou por... das outras coisas que ele acabou por fazer, os programas de história, os outros, o Eric the Viking, por aí fora. E pronto, agora o filme está praticamente acabado e assim que eu acabar eu vou mandar às pessoas e depois a minha intenção é um bocadinho fazer umas exibições do filme sem qualquer proveito próprio, porque não quero ganhar nada com o filme. E se fizer algumas sessões cobrando algum dinheiro, queria ver se o dinheiro revertia a favor de associações que ajudem pessoas com problemas semelhantes e que possam colaborar para alguma coisa, que o filme pudesse dar alguma ajuda nesse sentido. E neste momento só ajudas monetárias é que são, de alguma forma, possam ajudar a colmatar problemas desse género. Claro. E se o filme pudesse ter alguma ajuda nesse sentido era interessante. Vamos ver se a Associação Portuguesa de Alzheimer e a Associação Britânica de Alzheimer se podem interessar nesse sentido e podia ser que se fizesse uma sessão pública em que a bilheteira revertesse, por exemplo, para isso seria interessante. Claro, não seria, era uma ótima ideia e até porque na altura do crowdfunding eu vi que até tiveste algumas pessoas que eram britânicas a participar e tem todo o sentido. Isso aconteceu. Britânicos, ingleses... Britânicos / ingleses? Não, britânicos, brasileiros também. Ele tem uma grande fanbase no Brasil. E pronto, e agora tenho recebido várias mensagens a perguntar-me quando é que o filme está pronto, tenho respondido sempre e pronto, e espero que o filme, a nível de objeto fílmico, não é assim uma coisa muito extraordinária, porque foi só uma entrevista, mas acho que vale, e isso não tenho dúvidas nenhumas, acho que vale pelo que ele diz e pelo que ele conta. E isso é engraçado. E não queria nada ter deixado o filme, ter deixado aquela entrevista guardada numa gaveta, sim, que era como ela estava. E acho que, sendo uma das últimas grandes entrevistas que ele fez, mais longas, acho que vale a pena pôr aquilo cá fora. Claro. Tu, depois dessa entrevista, voltaste a falar com ele mais tarde? Sim. Comunicámos sobretudo por e-mail. Ok. E ele alguma vez disse alguma coisa sobre essa entrevista? Perguntou-me quando é que se vinha cá para fora. Perguntou-me, sim. E eu expliquei-lhe na altura que aquilo estava fechado, porque não havia maneira de eu finalizar aquilo. E ele disse, até tenho um e-mail dele que diz que ninguém quer ouvir o que ele tem para dizer. Depois lá arranjei coragem e lembrei-me que havia a hipótese do crowdfunding, que por acaso teve uma quantidade de gente simpática que se quis disponibilizar a ajudar, e agora têm este naco de palavras para ouvir e ver durante uns minutos. É que é 1h30 o filme? É 1h e pouco, sim, 1h e... Neste momento está com 1h30, mas é capaz de ter... Isso é um bocadinho menos. Ligeiramente. Cortar algumas gordurinhas. Sim. Uma pequenina lipoaspiração. Quer dizer, é óbvio que o facto de fazeres alguns filmes também advém um bocado de quem são os teus progenitores, não é? Sim, sem dúvida. E a paixão pelo teatro é a mesma coisa. E tu tens o projeto no cartaz que eu acho mesmo muito interessante. Porque basicamente, pelo que diz na área de serviço, que é a tua produtora, posso dizer? Grupo, sim, produtora? É uma associação cultural. Sim. Que aquele grupo é mesmo para as pessoas do cartaz, ou seja, é para ajudar a desenvolver a cultura lá e etc. Sim. Só que ao contrário de muitos grupos desse tipo, tu trazes sempre peças muito boas, pelo menos, e é engraçado porque não me parece normal nos grupos ditos com atores amadores, isso acontecer. Foi sempre a grande preocupação da área de serviço, foi fazer espetáculos com textos de bons autores. Sim. E eu tentei sempre, nós estreámos a área de serviço há 8 anos, okay. 8, 9, 8, 7, 8, à volta disso. A primeira peça que fizemos foi o Marido Ideal, do Oscar Wilde, e depois eu tentei começar a fazer um balanço entre peças de autores estrangeiros, de autores portugueses e coisas mais contemporâneas e coisas mais clássicas. Mas logo ao princípio começámos com o Oscar Wilde, depois fui fazer o Bernardo Santareno, O Crime da Aldeia Velha, depois fui buscar o Shakespeare com As Alegres Comadres do Windsor, e depois vim por aí fora, fiz Eduardo Filipe, Nápoles Milionária,
Fizemos o Mar do Miguel Torga, fizemos um monte de coisas. A Autópsia de um Crime. A Autópsia de um Crime, é verdade, onde eu entrei. Tu eras um dos atores. Eu era um dos atores, éramos dois, eu era um deles. Era eu e o André Diogo. Dá-te muitas vezes para ser ator também, ou isso foi só uma Não, exceção? eu fiz uma... Eu estreiei-me com 15 dias de idade num filme do António Macedo. Sim, é verdade. O Príncipezinho com Orelhas de Burro. Mas eu não estou a falar em criancinha, estou a falar agora. Agora, Eu estou a falar daquelas publicidades tudo isto nasceu, todo este processo nasceu porque eu queria ser atora. Mas depois achei que não tinha jeito nenhum. E o que é verdade. E andei vários anos a fugir de qualquer experiência que levasse à representação. Aliás, tenho guardado uma carta do Manuel Cavaco que dizia, quando ele fez um anúncio com o meu pai, em que dizia estuda, trabalha, tenta coordenar as coisas e daqui a uns anos estarás a dirigir-me e não a ser meu colega no palco. Estarás a dirigir não sei o quê, tenta coordenar isso. Portanto, ainda tenho que fazer uma coisa com o Manuel Cavaco. Porque nessa altura eu queria ser ator. E é curioso porque andei sempre a fugir, sempre a fugir, apesar disto tudo ter começado com essa vontade. Há uns anos atrás, precisamente com a área de serviço, fui fazer havia um papel muito pequenino numa peça chamada O Dinheiro Não É Tudo na Vida, que é uma peça que depois deu origem a um filme do Frank Capra chamado You Can't Take It With You, Não o Levarás Contigo, em que havia um russo, um professor de dança russo. E eu decidi, a pessoa que ia fazer esse papel não pôde fazer, e eu decidi, ok, então não há mais ninguém para fazer este papel, faço eu. Era uma participação muito pequenina. E deu-me um gozo imenso. Deixei crescer uma barba enorme, arranjei a roupa, não sei o quê, deu-me imenso gozo fazer aquilo, era uma coisa muito pequenina. Logo a seguir, apareceu outra coisa, que eu agora pela ordem não me lembro, apareceu outra coisa, mas foi muito porque a minha namorada insistiu muito, porque eu dizia, não vou fazer isto, porque é um disparate, porque é que eu vou, andei sempre a fugir disto, e depois não vou, não vai, e ela disse, não, mas porquê é que não has de fazer? E a Vânia insistiu, e até que eu disse, pronto, eu faço, pronto. E deu-me imenso gosto de fazer, sobretudo, deu-me um prazer louco fazer aquilo, mas era um papel muito pequeno. Depois acabei por fazer a Autópsia de um Crime, que era um papel insuportavelmente grande, e eram só 2 atores em palco. Que também me deu um certo gozo, o facto de serem só 2 atores em palco e de se conseguir ter o controle sobre tudo. Eram 2 coisas completamente distintas, fazer uma e outra em que tinha um papel enorme. E ainda acabei por fazer, no Pouco Barulho, um papel precisamente porque o ator que eu ia fazer também falhou. E eu disse, ok, lá vou mais uma vez tapar um buraco, e fiz. E andava de cuecas de um lado para o outro em palco a correr. Que também me deu um certo gosto de fazer o Pouco Barulho, foi um trabalho difícil, nós temos que foi o único espetáculo em que eu odiei a estreia, por causa dessas dificuldades todas, um ator que faltou, depois aquilo era para estrear em novembro, depois meteu-se o Natal, depois tivemos que alterar, só estreámos em janeiro. Mas porque era um espetáculo muito difícil de fazer, tinha uma... Pouco Barulho é o Noises Off. É o Noises Off, tinha um cenário com 2 andares, que rodava sobre ele próprio, foi um cenário complicadíssimo de fazer. Nós temos no cartaz uma pessoa que trabalha comigo diariamente, que é o Mário Júlio, que é professor de uma escola primária e que ao mesmo tempo constrói todos os meus cenários. É um mestre carpinteiro como já há poucos, e esse cenário foi um desafio incrível para ele, e fez uma casa com 2 andares que rodava sobre ela própria, com rodas de contentores do lixo que a Câmara Municipal nos deu. Mas pronto, mas foi um bocado esse processo. Ainda voltando à pergunta inicial, nós temos arranjado aqui sempre no cartaz um processo entre as peças que são tudo peças que eu quero muito fazer. Sim. E então são textos, eu gosto muito de teatro inglês, tento arranjar ali umas peças inglesas que eu gostava de fazer, depois uns autores portugueses, coisas que não se conheçam muito, ou autores que já estão esquecidos há muito tempo. Por exemplo, naquela altura não andava ninguém a fazer o Santareno, eu queria fazer o Santareno, quando fiz o Crime na Aldeia Velha. Este ano vamos voltar a fazer o Santareno, vou fazer o Lugre, inserido no centenário do nascimento do Santareno. E pronto, andamos aqui assim sempre neste balanço, que é um balanço que não é fácil de fazer, mas que é engraçado, porque ao mesmo tempo, e já fizemos peças originais também,
um bocadinho para fomentar também, porque depois há muitas dificuldades no meio disto tudo, em escolher uma peça para ali, porque O elenco está sempre a mudar. o elenco, porque nós temos entre 30 a 50 pessoas dentro do nosso elenco, as idades do elenco, o género de espetáculo que se pode levar ao cartaz, que não se podem levar nem todos os espetáculos são para o público, para ali. Há espetáculos que eu gostava muito de fazer que sei que ali não vão ter tanto sucesso como outros, e eu tenho 5 dias de espetáculo ali. Ok. Portanto, uma coisa é fazer um espetáculo, outra coisa é fazer 5 dias. Portanto, é preciso gerir tudo isto, depois as necessidades de cenário, as necessidades de guarda-roupa. Uma coisa é fazer uma peça em 1950, outra coisa é fazer uma peça em 1920, outra coisa é fazer uma peça em 1800. Tudo isto são coisas... Há muitas contingências para poder fazer uma produção ali. E depois eu sou um bocadinho exigente na produção. Por isso é que te passa aquela imagem que tu acabaste de dizer, que não é uma coisa normal do que se costuma fazer nas terras. Não, mas isso é bom, isso é ótimo. Exato, por isso é que passa essa imagem. E fizemos teatro infantil também, para teatros para a infância e para a juventude, tivemos textos da Alice Vieira, a Vânia Calada, a minha mulher, também escreveu 2 peças para nós. Portanto, há também essa preocupação de fomentar o gosto no teatro em públicos mais jovens, que depois vão ver as outras peças e depois conseguimos ter, como a nossa última peça teve, 5 dias de casa cheia, completamente esgotada, com uma peça original. Se calhar assim um dia consigas levar ao público a ir ver as tais peças que tu achas que agora não... Sim, mas já aconteceu eu vou fazendo um bocadinho esse balanço. Sim. De fazer uma peça. Por exemplo, a Autópsia de um Crime não é uma peça fácil, são só 2 atores, é uma coisa, e num dia metemos o Pouco Barulho e a peça seguinte é a Autópsia de um Crime, e a gente faz ali aquele balanço. Ok, sabemos que esta peça não vai encher 5 dias no Centro Cultural do Cartaz, mas também não pode ser só. E eu fiz, por exemplo, uma peça que é o Bolero, que é uma peça do José Carretas e do Manuel Sintra, sobre a Lisboa surrealista dos anos 50, que não teve casas cheias, mas era uma peça que eu queria muito fazer há muitos anos e que me deu um gozo imenso fazer, e que não teve casas cheias, de facto, mas era uma peça que eu queria fazer. É uma peça que foi escrita nos anos 90, ou em 2000 já, agora não sei quando é que foi escrita. Não, foi em 90. À qual eu assisti aos ensaios da versão original no Centro Cultural de Belém, que era com o Camacho Costa, com o Zé Raposo, com uma quantidade de atores. Sim. E depois eu quis voltar a fazer a peça. E pronto, foi um desafio incrível, deu-me um prazer enorme, mas lá está, era uma peça mais difícil, e era uma coisa meio surrealista, e era uma coisa estranha. Mas para fazermos essa, a seguir temos que fazer Morto Mas Pouco. Sim, é o que o Scorsese diz, one for you and one for them. É ir sempre assim. E depois tens este ambiente que é completamente diferente, que é uma peça que já está há um mês e tem sido sempre, ou quase sempre, não é? Casa cheia. Sim, e depois trabalhas com a Inês Castelo Branco. Sim. E com o José Falagueira. É diferente. É diferente, mas tens que conhecer o José Falagueira, que é uma figura. Não, eu quero conhecer o José Falagueira um dia destes. Acho que devias fazer um podcast com o José Falagueira, garanto-te que era um sucesso. A sério? Ok. Vou apontar isso, já a seguir quando acabar esta conversa. Não estou a gozar. Diz-me uma coisa, qual é que foi a primeira peça que tu lembras de ter visto? A primeira peça que eu me lembro de ter visto, vou-te ser honesto, eu lembro-me bem de ter visto também Coragem, os seus filhos, com a Eunice. E contam-me os meus pais. Eu lembro-me vagamente dessa imagem, mas contam-me os meus pais que eu cheguei a casa e pus-me em cima da cama a puxar a carroça feita Eunice. Mas lembro-me antes disso, eu creio que foi antes disso, de ter visto o Annie, o musical o Annie no Maria Matos. E de ter adorado. Lembro-me de ter visto o Pouco Barulho, feito com o Armando Cortês e com a Manela Maria. Lembro-me de ter visto, agora não sei dizer especificamente quais, mas lembro-me de ter visto várias revistas, que eu sou um fã ávido da revista, e era um fã incontornável da revista nos anos 80, 90, início dos anos 90. Mas nos anos 80 eu adorava ver a revista, tinha atores que eram... Eu era um fã do Carlos Cunha e da Marina e do Eugénio Salvador e do Fernando Mendes naquela altura. Para mim era fantástico. E
Mas lembro-me de várias revistas daquela época, mas as minhas primeiras memórias são estas, portanto, vão de Eunice, vão do Brecht à Annie, portanto, vão do Brecht à revista. O Brecht à revista não há uma grande diferença, mas vão do Brecht à Annie. É que de facto são duas coisas que a maior parte das pessoas ainda distinguem um bocado, não é? O teatro assim, o teatro assado, o teatro que é para as cabeças pensantes e o teatro que ainda não é. Tu ainda sentes isso como encenador, que há um bocado essa tendência para separar um bocado as coisas? Sem dúvida. E por exemplo, neste espetáculo, é engraçado porque este elenco tem pessoas muito diversas, sim, pessoas que vêm de backgrounds muito, muito distintos. E é uma das coisas que eu gosto, naquela democracia que eu estava a falar, dentro deste elenco, é que temos pessoas que trabalharam com o La Féria, que trabalham em televisão, que trabalham em telenovelas, que trabalham em programas de humor, que trabalham em teatro independente, que trabalham em pequenas companhias, que trabalharam em grandes companhias, e estão aqui todas juntas num projeto de uma comédia feita com a UAU. E esse lado democrático deste espetáculo agrada-me muito. Eu sempre fui completamente contra essa rotulação dos atores, sobretudo, de que não vamos chamar aquele que aquele faz revista. E é uma coisa que acontece muito, e por exemplo o Zé Raposo queixa-se muito disso, e é uma coisa, o Camás Costa foi para mim quase como um segundo pai, e era uma coisa que ele ouvia muitas vezes, o Camás está muito ligado à revista, não o vamos chamar, e isso é uma estupidez, porque um ator é um ator, e desde que um ator seja bem dirigido, se um ator for um bom ator, e se for bem dirigido, e se for direcionado para o caminho certo, um ator faz aquilo que lhe for pedido e faz um papel que lhe for pedido. Vê-se o caso do Adam Sandler, não sei se viste o último filme dele. Sim, claro que sim. E vê-se o caso de vários atores que aqui estão, que já fizeram drama, já fizeram coisas seríssimas e que estão aqui às cambalhotas. Sim. Portanto, isso é um disparate. Isso é o mesmo que me dizerem a mim que não vou lá por estar a fazer uma comédia e agora não posso fazer Shakespeare. Quer dizer, por carga d'água, não é? Sim, exatamente. Mas há sempre aquela... Apesar da comédia ser muito mais difícil de fazer do que o drama, sim, acho que isso está quase cientificamente provado, há sempre aquele preconceitozinho sempre, não é? Sim, sem dúvida. Mas é uma palermice. É uma tonteria, como dizem nesta peça. Uma tontice, porque não é verdade e de facto é uma rotulação imbecil que se faz e que não vai dar a lado nenhum e que não é benéfica para ninguém. Eu estava-me a lembrar, isto não tem nada a ver, mas antes de ir para aqui eu estava-me a lembrar da conversa que gravei com o teu pai. E às tantas nós estávamos a falar de... Eu perguntei-lhe quantos projetos é que ele não tinha conseguido concretizar, porque circunstâncias de vida, e tinha uma gaveta, sim, uma gaveta cheia deles. E tu, como encenador, à parte das questões lá do cartaz, poderes não trazer peças por causa daquelas questões, sim, também já tiveste ao longo da tua vida assim muitos projetos que por alguma razão não puderam acontecer? Sim, eu acho que isso é o normal de se viver aqui. Boa resposta, acho que estou respondido. Eu acho que é o normal. Eu posso dizer, por exemplo, que o primeiro filme que eu tentei fazer, posso dizer que tentei fazer um musical na escola quando tinha 14 anos, começou logo por aí, não consegui fazer. Ficaste marcado para a vida depois logo, disso. A partir daí eu percebi que a vida ia durar, ia custar e que ia ser complicado. Sendo que, e isso tenho que fazer essa ressalva, a minha escola sempre me apoiou. Aliás, nas folhas de sala do cartaz, por exemplo, eu agradeço sempre nos agradecimentos à minha escola e à diretora da minha escola e aos meus professores, por nome, porque eu andei numa escola, que foi o Colégio Moderno, que me disseram a certa altura, ok, então explica-nos lá o que é que tu queres fazer. Eu disse, eu quero fazer cinema e teatro. Então faz. E sempre me deram todo o apoio que eu quis, dentro de uns certos limites, para fazer filmes e para fazer coisas. Eu fiz o meu primeiro filme naquela escola, fiz o meu segundo filme com o apoio daquela escola, e foi com os meus colegas, e foi a partir daí que eu comecei a dar asas à minha imaginação. Mas pronto, o primeiro musical que eu quis fazer não o consegui fazer, mas com bons motivos. Era um bocadinho fora
mas ainda tenho a esperança de o conseguir fazer. Ainda há pouco tempo estivemos a falar, eu e o Nuno Marco, aqui sobre isso, com o Paulo Dias. Depois, o primeiro filme que eu escrevi e que apresentei ao então IPACA, que era com o Nuno Melo e com o Zé Manuel Rosado. Portanto, duas pessoas que já não estão cá. Exatamente. Portanto, podemos ver há quanto tempo é que isto foi. Também foi recusado no concurso a primeira vez e foi recusado no concurso a segunda vez. Tinha eu 16 anos quando eu apresentei pela primeira vez. Depois apresentei um filme, apresentei um segundo filme, apresentei um terceiro filme, foram ambos recusados, e depois apresentei um quarto filme que apresentei 5 concursos. E ao quinto eles aceitaram e eu fiz o filme. Portanto, acho que a persistência pagou alguma coisa. Portanto, o próximo filme será em 2037. Para aí, mais coisa, menos coisa. Espero que não, porque tenho aí uns projetos que podiam avançar. Vamos lá ver, ainda agora, antes de tu chegares, estive a falar sobre um projeto possível que seria muito interessante caso avançasse. E estou a escrever outro. Desse projeto que para avançar, não podes dizer nada. Nada, porque nem sei o que é. Ok. Foi um telefonema que surgiu do nada e tivemos a falar e parecia-me uma ideia muito interessante, mas nem sei o que é. Vamos ver. Pronto. Não, mas estou a escrever uma coisa que é uma adaptação, que podia ser muito engraçado se avançar, vamos ver. E estou a começar a escrever um musical também, portanto vamos ver o que é que a coisa dá. Mas sim, há sempre muitos projetos. E houve muitos projetos ao longo da vida, tanto em cinema como em teatro, documentários. Houve muita coisa que nunca avançou pelas mais diversas contingências da vida. Não, e neste país, como tu estavas a dizer, faz parte já. É. E há uma questão que é o facto de que nós habituamos-nos. Ao princípio é um bocado chato quando se recebe aquela carta que diz o seu projeto não foi tanto do Estado, porque eu acho que nós não podemos viver dependentes do Estado, como de qualquer outro apoiante, patrocinador que nós tentamos, quando nós tentamos enviar uma cartinha, porque eu ainda sou da época em que se enviavam cartas e projetos por correio, e que nos devolviam o projeto, ou nem sequer devolviam o projeto e enviavam só uma carta. E eu enviei muitos projetos para muita gente e nunca... E quando as respostas não eram favoráveis era muito complicado, mas depois habituei-me, já criei uma carapaça e comecei a perceber que de facto, pronto, é tentar e avançar. E depois logo se vê, não é? E aqui estamos. E já agora, também ainda falando do cinema, perguntei-te há bocado da primeira peça que te lembras e do primeiro filme que te lembras. O primeiro filme é muito complicado, porque o teu pai mostrava-te centenas de filmes todos os o meu pai dias. mostrava-me centenas de filmes, depois eu tinha um gosto muito eclético que ia desde o Bergman ao Zu até ao Jerry e ao John Landis, portanto era uma coisa muito, era um espectro muito, muito aberto. Mas isso é o melhor, honestamente. Sim. E depois há uma mistura já entre as coisas que eu me lembro e as coisas que me dizem. Ok. Portanto, há aquela memória do primeiro filme que é ir ver o Bambi com os meus pais ao cinema. E em que eu e o meu pai chorávamos para berranho. Depois, há muita memória de ver filmes em casa. Portanto, o meu pai, como era crítico, recebia muitos filmes em casa para ver. Okay. Muitos. Dezenas de filmes. Centenas. E então tinha muitas cassetes em casa. E eu via muita coisa, via tudo. Tudo que lá ia parar a casa eu via. Mas depois há a memória de ir ao cinema. Se tu me disseres um filme, eu digo onde é que eu vi. Ok. E então há a memória de ir ao cinema do Centro Comercial Alvalade, onde eu ia sempre tinha uma loja de chocolates à porta, com uma senhora muito magrinha, muito simpática, onde eu comprava sempre um pacote de Maltesers antes de entrar para o cinema e via sempre os filmes a comer Maltesers. Havia a memória de ir ao Londres, com as cadeiras que reclinavam, onde eu vi imensos filmes. Há a memória de ir a um cinema que eu não me lembro como é que se chamava, mas que era ali a seguir à ponte em Entrecampos. Em Entrecampos? A seguir à ponte? A seguir à linha de comboio, em Entrecampos, onde agora é a Direção-Geral de Aviação. Sim. Pronto, aí havia um cinema.
Ok. Íamos aí muitas vezes, de ir ao Apolo 70, de ir ao Monumental, de ir ao Império, de ir ao Cinema Alvalade. Portanto, eu sou daquela... eu fui a muitos cinemas que já acabaram, que já não têm cinema, que é um bocado depressivo. Sobretudo tendo 42 anos. Ora bem, mas ainda tinha outro privilégio, que era, o meu pai fazia parte de uma coisa que era a Comissão de Classificação Etária. E então eu ia com o meu pai às sessões da classificação etária, que eram no Palácio Foz. E fazia um brilharete na escola quando chegava e dizia: eu vi o não sei quê. Então como é que viste? Não estreou ainda? Pois não. Pois não. Foi exclusivo. Portanto, era uma sessão, e era fantástico, era uma sessão do meu pai ia, o João Lopes, a Ivete Centeno. Era assim uma sessão para 5 ou 6 pessoas, e lá estava eu, a ver uma quantidade de filmes. Vi o África Minha, vi uma quantidade de coisas numa sala pequenina no Palácio Foz, onde agora é a Cinemateca Júnior. Foi um período, durou uns 2, 3, 4 anos, pá, acho. Depois eu esperava cá fora que eles decidissem, eu e a minha mãe esperávamos cá fora, eles iam reunir lá dentro, e era muito engraçado isso. Eu divertia-me imenso a ir a essas sessões. Depois, portanto, dizer-te os primeiros filmes de que eu tenho memória é muito complicado, porque isto depois é tudo uma grande mescla entre os filmes que eu vi em casa, os filmes que eu vi nestes cinemas todos, mas tenho memórias de filmes extraordinários que vi em miúdo, e alguns momentos extraordinários. Tenho um filme que me assustou desde que eu vi em miúdo, vi o pai com 8 anos, 7, 8, um filme que me assombra desde que o vi, porque depois eu ia com os meus pais aos festivais de cinema e não sei o quê. Eu fui para o Festival de Cinema de Valladolid, onde vi um filme que me assustou até hoje, não o consigo voltar a ver, que se chama As Noites de Xinablu. Não me perguntes porquê. Nunca vi. Deve ser um filme normalíssimo, mas se calhar para um miúdo de 7 anos ver As Noites de Xinablu não foi a melhor solução. Foi a melhor opção. Eu fiquei apavorado até hoje. Tenho o filme em casa para o ver outra vez e ainda não o consegui ver. Porque vejo a capa e fico: eu não consigo ver isto. E eu não sou uma pessoa que se assuste muito. Mas só até para a memória futura, para depois de se ouvir o filme perceber, o que é que tu te lembras desse filme? Assim, alguma imagem... Lembro-me de uma senhora de chicote na mão e de um boné de polícia. Era uma coisa assim meio sexual e não sei o quê. As Noites de Xinablu. E depois era muito escuro o filme e estava muito frio. Lembro-me que estava muito frio. Pronto, só assim umas memórias. Mas eu não sou uma pessoa que se assuste. Eu gosto imenso de filmes de terror e de coisas assim. Ainda agora vi um filme de terror, estava a dar. A minha namorada é fã de filmes de terror. Completamente fã. Eu disse-lhe que ia fazer isto e disse-lhe que ia falar neste filme. Estávamos a fazer zapping entre os vários canais e depois parámos no Hollywood ou no Sci-Fi ou numa coisa qualquer. Estava a dar um filme de terror incrível que eu nunca tinha visto. Qual é que é? Mas fiquei... chamado Terrifier. Ok, também não conheço. Bem, põe o palhaço do It, o Pennywise a um canto. Ok. Tem uma cena... Agora uma conversa altamente intelectual sobre um filme de série B. Eu gosto muito de filmes de série B. Mas põe o Pennywise a um canto. Tem uma cena num diner em que ele está a tentar pressionar duas meninas. As duas meninas estão assim numa mesa ao longe e ele só com o olhar. É uma cena de uma tensão incrível. Ok. Mas o filme é altamente gore. Ele serra uma pessoa ao meio. Tudo por mim, tudo bem. Serra uma mulher ao meio. Mas o filme é extremamente interessante. E o palhaço, a imagem do palhaço é muito interessante. Depois eu fui ver o que era o filme, fui tentar informar e percebi que o ator que fazia o palhaço teve basicamente, como ator, teve aulas de mímica era mimo e não sei o quê, então tudo aquilo percebe-se que aquilo vem de qualquer coisa, de algum trabalho feito por trás. Ok. Aquilo não nasceu do nada. Mas pronto, lá está. Eu aguento bem o gore e não sei o quê. As Noites de Xinablu não aguentei. Mas tinha 7 anos. Não, ficou marcado. Mas não são os filmes que me marcam. Mas, por exemplo, eu tenho muito boas recordações de filmes em miúdo. O meu pai viveu em Porto Alegre quando era miúdo. E depois, uns anos depois, em 88, voltou a Porto Alegre. Sim. E decidiu tomar conta do cinema, que estava transformado num armazém de batatas. O armazém onde ele em miúdo tinha visto vários filmes. Ok. E então organizou um festival de cinema em Porto Alegre e eu tenho memória de ver muito bons filmes durante essa época do festival de cinema, porque ele organizou
logo nessa altura, organizou um ciclo de retrospectiva do Pedro Almodóvar. Foi em 88 que eu descobri todos os filmes do Pedro Almodóvar, aqueles pelo menos que ele tinha feito até essa altura. Sim. E fiquei completamente fã. Vi todos os filmes dele num ecrã gigantesco do Cine Teatro Carisfal, que era uma coisa enorme. Vi os filmes do Herzog, o Aguirre e o Feito de Carral e não sei o quê, também em ecrã gigante. E depois, de manhã, ele passava para os miúdos, eu incluído, umas sessões que ele fazia de manhã, onde passava o Micro-Herói, Sim. Passou aqueles filmes todos para miúdos, os Marretas em Hollywood, e ver aqueles filmes num ecrã gigantesco do Cine Teatro Carisfal de manhã foi uma coisa fantástica. O Querido Encolhi os Miúdos, filmes desse género, portanto, filmes de aventuras, os típicos filmes dos anos 80 de aventuras que eu adoro. E que o Tron, e visto naquele cinemazinho de Porto Alegre, cinemazão, tinha um outro encanto completamente. Outro encanto, com um som super estridente em altos berros e a comer flocos de neve. Atenção, que todas as guloseimas estão ligadas ao cinema. Flocos de neve, ok. Flocos de neve, que eram uma coisa que se vendia, aqueles roçados vendiam-se lá no cinema de Porto Alegre e eu ia comprar mãos cheias de flocos de neve para comer durante as sessões. Portanto, tu gostavas mais de comer do que de Exatamente. filmes. Os filmes eram uma parte secundária. Era Maltesers, flocos de neve e sugos. Mas, por exemplo, se eu te perguntasse se tu tens um filme preferido, sabes dizer qual é que é o teu filme preferido? Sei. E sabes dizer onde é que o viste? Não, esse eu em casa porque é um clássico. Depois acabei por o ver num cinema, mas eu tenho como meu filme de eleição tenho o Citizen Kane. Que é um filme que nada eu vejo, clichê. já vi, nada clichê. Não, mas eu vi várias vezes. É um filme que eu gosto muito. Mas eu gosto muito do Orson Welles. Eu gosto imenso. Eu tenho logo a seguir. Eu ponho o F for Fake, que é um filme que eu acho genial e brilhante. É um grande filme também. Mas depois é assim, dizer que o F for Fake é o meu filme preferido é uma coisa um bocado tipo... Armar ao pingarelho. Yeah. Mas eu acho que o Orson Welles era um absoluto gênio. Mas parece que estou a dizer isto, claro que fui eu que descobri. e então dá-me imenso gozo ver, por exemplo, o F for Fake é um filme que eu acho extraordinário. E o Processo, e não sei, são filmes e o Mr. Arcadian é um filme brilhante. Mas pronto, depois isto foi tudo filmes que eu já vi em casa. Sim. Não, claro, faz parte. Mas e dá-me imenso prazer ver os filmes do Orson Welles. E descobrem sempre coisas novas e depois mostrá-lo a outras pessoas e é muito bom. Mas depois tenho assim, uns realizadores de eleição. O Orson Welles, o Almodóvar para mim é um realizador que... O Wim Wenders é um realizador que eu adoro. Há assim uma quantidade de realizadores de quem eu gosto muito. Gosto muito de comédias. Muito. Gosto muito de comédias. Gosto muito de cinema inglês. Gosto de cinema inglês dos anos 60, 70. Gosto muito de coisas tipo Get Carter, aquele tipo de filmes de gangsters com Michael Caine. Isso funciona sempre. É muito bom. Portanto, é uma coisa muito eclética, como vês, vai de um espectro ao outro. Mas isso é o melhor, não é? Porque o cinema também é isso, não é? Sim. Se visses sempre os mesmos filmes, acabavas por te chatear um bocadinho. Sim, sem dúvida nenhuma. Estavas a falar só por curiosidade, de teres visto os filmes do Almodóvar nessa altura. Mas, de facto, ele ainda estava longe de ser o que a fama, não é? Como é que foi? Porque vendo esses filmes hoje em dia, são filmes interessantes porque são mesmo produto daquele... Só podiam ter sido feitos naquela era. Como é que foi? Qual foi o primeiro filme do Almodóvar que tu viste e qual foi o impacto que te deu? Se ficaste logo apaixonado por esse primeiro? Sim, porque eu acho que o primeiro filme que eu vi foi logo As Mulheres à Beira do Ataque de Nervos. Esse é genial. Foi. Esse é genial. E foi assim um baque. Foi o primeiro que eu vi, foi um baque. Logo a seguir vi Os Negros Hábitos. E estamos a falar dos anos 80 mesmo, eu puto. Sim. Portanto, a ver Os Negros Hábitos, a ver A Lei do Desejo, eu vi-os todos de seguida. Portanto, vi um por dia. E foi assim um fartote. E o teu pai na boa? Sim. Mas isso eles nunca me puseram grandes travões nessas coisas.
contam muito uma história que eu estava na sala a brincar com um carrinho ou uma coisa qualquer uma vez e que estava a dar os morangos silvestres do Bergman e que eu pus o carrinho de lado e fiquei a ver os morangos silvestres. E eles dizem, eu não sabia ler ainda, portanto, ouvi sueco, na maior, olhar, e a minha mãe diz, que deve ter sido só mesmo o som do... Deve ter achado graça àquilo. E os bonecos a mexerem-se de um lado para o outro, mas fiquei a ver os morangos silvestres até ao fim. Pronto, já ficava... E ninguém me disse, está quieto, vai brincar com o carrinho. Mas aí não sabias ler, não é? Não. Pronto, aí podias. Sim. Também o Morangos Silvestres não tem Não meninas é um filme, não nuas. tem meninas nuas, não, é um filme bem comportado. Bem, então, tens uma série de memórias ligadas ao cinema também. Sim, desde imensa esses coisa. tempos. Poxa, Sim. toda uma enciclopédia, sim senhor. E depois sou daquelas pessoas que vai aos festivais de cinema e vê os filmes todos, Ainda continuas aí? entra na sala e fica a ver os filmes todos, desde que não esteja agarrado a um espetáculo que me permita ir, sim, vou. Qual foi o último festival que tu foste? O último festival, confesso que foi o Fantástico Porto há 2 anos, quando o meu pai foi homenageado, mas Mas ficaste lá a ver os filmes todos? fiquei lá 2 dias. Mas eu quando posso e vou, fico mesmo o tempo todo e fico na sala a ver os filmes todos, não sou daqueles que vai para os copos. Qual é o mal de ir para os copos, Frederico? Não sei, eu, como não bebo tenho esse problema também. Se eu bebesse, se calhar já ia para os copos. Não é preciso embebedar. Sim, claro. Não, mas eu gosto muito de ir aos festivais, sobretudo descobrir filmes que não conheço de lado nenhum, que não sei nada, e apanho grandes surpresas. E acho muito engraçado. Eu organizei um festival no Cartaz, um festival de cinema de terror, que era a área de contenção. E uma das coisas que me deu mais prazer foi fazer a pré-seleção, porque recebi milhares de filmes, Claro. cada um pior que o outro. Vimos cada coisa, mas depois apanhávamos surpresas maravilhosas pelo meio e descobríamos pessoas que vinham agarradas aos filmes, não fisicamente, mas porque era muito chato ter que tirar o filme à pessoa. Mas esse lado, quando o meu pai organizou muitos festivais de cinema, eu colaborei neles todos, mas esse lado é muito engraçado no cinema porque pronto, o teatro é uma coisa muito humana, não é? Obviamente, sim. Estamos aqui todos os dias. E os filmes, chegam-nos uma coisa por correio, às vezes, quando outras agora já é por internet, chega-nos, não sei o quê, nós vemos o filme, quando achamos o filme interessante, depois começamos em contacto com as pessoas que o fizeram, os produtores, os realizadores, e muitas vezes fazem-se grandes amizades e descobre-se pessoas muito interessantes através desse sistema. Sim. E isso é muito engraçado. Foi uma das coisas que me criou um bocadinho esta dualidade entre o teatro e o cinema. É o facto de que o teatro tem este lado. Agora mudei completamente de conversa. O teatro tem este lado humano, diário, que para mim o cinema, quando se está a fazer um filme, falha um bocadinho. Claro. O facto dos atores terem que ir a uma sessão e depois já não estão, custa-me um bocado não manter essa coisa viva do trabalho diário com um grupo. E no teatro nós conseguimos ter isso, não é? E então, pronto, foi um pequeno à parte. Não, mas é uma ótima forma de fechar este embrulho e espero que, pronto, agora que a peça que dá para o autor continue, vamos ver, não é? Porque isto, não sei o que é que vai acontecer, mas até agora tem sido um sucesso depois da tempestade acalmar. Sim, mesmo que venham os Covid-19 e os Covid-20 e os 21, a peça torta estará sempre torta e direita de pé, mas árvores. E sempre uma experiência diferente todos os dias. Completamente. Que é uma coisa, lá está, outra coisa que o cinema também não dá uma experiência diferente todos os dias no mesmo filme, não é? Dá. Não. Depende de nós, Está bem, de quem sim, está não. a ver. Mas no teatro também depende de quem está ali. Sim. E o teatro tem muito isso, tem muito essa possibilidade de o espetáculo ser constantemente diferente, porque nós aqui, então com este espetáculo é incrível, porque já há os espetáculos com uma energia super lá para cima e depois o mesmo ritmo mantém-se, mas há qualquer coisa que está diferente no ar, não sei o quê, e o público é diferente, a química entre o público e os atores é diferente, há logo um espetáculo, resulta logo num espetáculo diferente. Exatamente. Isso no cinema, de facto, é difícil acontecer. Só quando nós vemos um filme, só que nós estamos ligeiramente diferentes e por isso é que de vez em quando há filmes que me dizem não queres ver ou não sei o quê, já não...
um filme qualquer que eu tenha visto quando era miúdo ou qualquer coisa, eu gosto da memória que tenho dele quando era miúdo, se calhar já não vou voltar a ver. Mas às vezes, se tiveres uma má memória, é giro Isso voltares acontece, isso acontece. Mas há filmes que tenho pena de voltar a ver porque quando se volta a ver, Afinal... se calhar não devia ter voltado a ver. Também Eu já gostava não. tanto deste filme. E agora, olha... Mas olha, se calhar acabamos então assim com essas Sim, memórias. senhor. E obrigado. Obrigado, eu.